Estão reabertos os trabalhos. Próximo item é o projeto de lei 10.379 de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu sei que a sessão já está aí avançada, mas eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência de dedicarmos a sessão também no dia de hoje ao senhor Jairo Borges, que está aqui conosco, é assessor parlamentar desta casa, e hoje ele completa mais um ano de vida, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, então parabéns ao assessor do Val, amigo da gente, o Jairão, né? Está completando mais um ano de vida aí, né, Jair? Parabéns, viu? Então, senhores, o projeto de lei número 10.379 de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que altera a lei 7.210 de 2008, para fixar novos prazos para a substituição das embalagens plásticas por biodegradáveis. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 329, de retirada do projeto de lei 10.379, de autoria do vereador Durval Orlato. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Durval. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade é um projeto de lei que, assim que foi aprovado em 2008, um projeto de lei desta casa, colocando as sacolas plásticas de material biodegradável e oxibiodegradável e dando os respectivos prazos para que fossem implantados no município, alguns pequenos e médios comerciantes me procuraram dizendo que eles se cotizavam para comprar uma quantidade grande de sacolas plásticas e que, às vezes, dentro desse prazo, não ia ser possível esgotar o seu estoque. E eles estavam com algumas preocupações, chegaram a procurar o prefeito e tudo mais. E eu fiz a legislação para tentar prorrogar, paulatinamente, 50% em 6 meses e 100% mais 12 meses além daquele prazo estipulado, para dar tempo aí sim de esgotar os estoques. Ocorre que passou pelo processo legislativo, estando apto a votar no final do ano, o presidente colocou em votação agora, mas no final do ano veio uma liminar de uma associação comercial que foi defender a categoria, e essa liminar foi concedida suspendendo os efeitos dessa lei. Portanto, não é prudente nem vale a pena a gente prorrogar o prazo de uma lei que a própria liminar já está fazendo o papel que a lei iria fazer, que é dar mais tempo aos comerciantes para se adequarem. Mas aqui fica um apelo, senhor presidente, senhores vereadores, para que os comerciantes comecem a adquirir, por livre e espontânea vontade, porque a lei está suspensa, material oxibiodegradável e biodegradável. Porque mais dia menos dia é lei municipal, é lei estadual, é lei federal, há uma tendência nacional e mundial para que os produtos sejam reciclados, sejam biodegradáveis. Então, é um apelo que a gente faz para que eles, por livre e espontânea vontade, comecem a adotar medidas ecológicas para que a gente possa preservar o equilíbrio do meio ambiente em que vivemos. E aí sim, se vier uma legislação, eles já estarão plenamente adequados, por uma questão de consciência e não por uma questão de imposição legal. Eu acho que é extremamente importante que eles se conscientizem que essa liminar é temporária. O assunto é quente, o assunto está na pauta da ordem do dia, vereador Leandro, a questão do uso dos plásticos, e o problema que traz ao meio ambiente. Portanto, eu entendo que os comerciantes precisam ter essa conscientização antes do julgamento dessa liminar. É esse o motivo que eu estou retirando o projeto. Não dá para prorrogar prazo de um projeto que está suspenso na Justiça, e a própria suspensão já cumpriu esse papel de alguns comerciantes que queriam um pouco mais de tempo para acabar os seus estoques. Então, fica aqui meu apelo para que eles comecem a procurar fornecedores de sacolas biodegradáveis ou oxibiodegradáveis, para que, quando essa situação for totalmente julgada, eles já estejam adequados a uma necessidade da sociedade, e não por uma imposição legal. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão
o requerimento ao plenário de número 329 do vereador Durval Lopes Orlato, de retirada do projeto de lei 10.379, de autoria desse mesmo vereador, que altera a lei 7.211 de 2008, para fixar novos prazos para substituição das embalagens plásticas por biodegradável. Em votação, o requerimento. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de retirada do projeto de lei 10.379, requerimento de número 329. Próximo item. Próximo item são os projetos de denominação. O primeiro deles, projeto de lei 10.430, de 2009, do vereador Leandro Palmarini, denomina a rua Pedro Castaldo, a rua 7 e 37 do Parque Residencial Jundiaí 2. Segundo item é o projeto de lei Projeto de Lei 10.432, 2009, da vereadora Ana Tonelli. Eu vou aguardar um pouquinho, senhores. A hora que os cidadãos em cima pararem de conversar, eu continuo a sessão, tá ok? Está suspenso os trabalhos. Eu não aguento, não consigo falar, cara. Eu não consigo escutar, cara. Eu não consigo articular as palavras. Retornando aos trabalhos, não é por nada, gente. É que você está falando as coisas aqui, lendo, não consegue articular as palavras. Segundo item, o projeto de lei 10.432, de 2009, da vereadora Ana Tonelli, denomina Rua Antônio da Conceição Calheiros, a Rua 9 do loteamento Jardim Alice, no bairro do Medeiros. Terceiro item é o projeto de lei 10.562, de 2010, vereador José Dias, denomina a Rua Felizardo Silvestre, a Rua 6 do Conjunto Habitacional João Mesalira Júnior. E o projeto de lei 10.583, 2010, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina a Praça Divanir José Brave, a área pública situada na confluência das ruas Rua Santana e Barão de Cotegipe, na Vila Santana. Essa presidência, primeiro, senhores, recebe o requerimento ao plenário de número 328, de adiamento para a sessão ordinária de 21 de dezembro de 2010, da apreciação do projeto de lei 10.430, de 2009, do vereador Leandro Palmarini, que denomina a Rua Pedro Gastaldo, a Rua 7 e 37 do Parque Residencial Jundiaí 2. O requerimento de adiamento, que vem assinado pelo vereador Leandro Palmarini, está em discussão. Em votação. Um momento, senhores. Agora sim, está em votação o requerimento de número 328.
Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento número 328. Vamos apreciar, então, os demais projetos de denominação. Em discussão. Com a palavra a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, pedi a palavra até pela sequência, não é, de discussão dos projetos, senhor presidente, que o primeiro que vem na sequência é o meu, em seguida vem do vereador José Dias, cumprimento por ter apresentado esse projeto, denominando de Rua Felizardo Silvestre, uma das ruas lá do conjunto João Mesalira. Cumprimento em especial o vereador Doca, que me faz relembrar hoje, com muita saudade, o nosso queridíssimo Divanir José Brave, que foi um dos assessores parlamentares aqui do vereador Cachan, que tão precocemente nos deixou. Eu espero que, não vou entrar no mérito, porque com certeza o autor do projeto irá falar sobre ele, mas uma pessoa magnífica, amiga de todo mundo, e, em especial, muito amigo que era do vereador Chico Poço. Me lembro ainda, quando do seu passamento, ele ficou assim, desesperado, lá no velório, vimos a tristeza que o abatia, e não tinha nada de política, porque ele era já um dos assistentes do vereador Cachan, mas mesmo assim, a sua amizade e seu sentimento prevaleceram. Então, hoje, nós nos recordamos aqui com muita saudade do antigo já companheiro, o Divanir. Falando da minha homenageada, é Antônia da Conceição Calheiros, até o filho dela esteve aqui até pouco tempo, o José Duarte, mas depois ele precisou se ausentar porque tinha de trabalhar. Ela nasceu no dia 25 de julho de 1912, em Portugal, mais precisamente na Vila Franca das Naves. Seus pais, o João Antônio Calheiros e a Maria Emília Calheiros, eles vieram para o Brasil. Ela tinha meses de vida quando eles vieram. E ocorreu significativa, na ocasião, uma imigração de portugueses para o nosso país. Aqui chegando, eles foram morar na Vila Rio Branco. Antônia casou-se aos 16 anos e aos 20 anos já era mãe de 2 filhos, do Antônio e do José Duarte. Nessa época, senhor presidente, acontecia a Revolução Constitucionalista de 32. O seu marido, o Alberto, foi convocado como combatente e o seu caminhão fora requisitado para a frota do Exército. E a casa do casal, Alberto e Antônia, tornou-se um ponto de encontro de famílias cujos pais ou filhos estavam na Revolução. A dona Antônia tornou-se uma pessoa que trazia informações sobre jundiaienses que estavam em combate, que morreram ou que fugiram da guerra. Na época, os meios de comunicação eram escassos, e assim aconteceu durante todo o período da Revolução. Dona Antônia ficou conhecida e foi admirada por muitos por sua atitude acolhedora e, ao mesmo tempo, corajosa, porque muitos homens tinham receio de falar sobre a Revolução, que dirá de participar nas coisas, né? E ela corajosamente o fez. E ela dava essas informações que eram muitas vezes ocultadas pelas autoridades do Exército. Terminada a Revolução, seu marido voltou sem o caminhão, sem dinheiro, recomeçando a dura vida. A dona Antônia tornou-se uma moradora símbolo da Vila Rio Branco, onde viveu até os 95 anos, morrendo no dia 28 de março de 2008. E a dona Antônia tinha algo assim de comum, vamos dizer, com esta Câmara. Ela era tia do marido da servidora desta casa, já de muito tempo, a nossa querida Avelina. Então, a nossa pequena homenagem é essa, a uma pessoa que tanto lutou, que tanto labutou, dona Antônia da Conceição Calheiros, lá da Vila Rio Branco, que agora, se aprovado for esse projeto, vai denominar a Rua 9, lá do loteamento Jardim Alice, no bairro de Medeiros.
eu conto com a aprovação de todos os senhores, da vereadora Marilena também, para que a gente possa prestar uma pequena homenagem a essa mulher que muito fez para a nossa cidade de Jundiaí, em especial pelos nossos combatentes de 32, os nossos heróis de 32. Senhor presidente, senhores vereadores, essas as nossas considerações com relação a esse projeto. Obrigado. Muito bem, vereadora Ana Antonelli. Continuem em discussões os projetos de lei de denominação. Projeto de lei de número 10.432, da vereadora Ana Antonelli, que denomina a Rua Antônia da Conceição Calheiros, a Rua 9 do loteamento Jardim Alice. O projeto de lei de número 10.562, de autoria do novo vereador José Carlos Ferreira Dias, que denomina a Rua Felizardo Silvestre, a Rua 6 do conjunto habitacional João Mesalira. E o projeto de lei de número 10.583, do nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto, nosso querido DOCA, que denomina a Praça Divanir José Brave, a área pública situada na confluência das ruas Santana e Barão de Cotegipe. Em discussão esses projetos, com a palavra o nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. E atém, nobre vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui também fazer a mesma considerações referente aos projetos de leis, né, de 10.430 de 2009 do nobre companheiro Leandro Palmarini, que denomina a Rua Pedro Gastaldo. Projeto de lei 10.432/2009 da nobre companheira Ana Vicentina Tonelli, que denomina a Rua Antônia da Conceição Calheiros. O projeto de lei deste vereador e também o projeto de lei 10.583/2010 do nobre companheiro Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina a Praça Divanir José Brave, área pública situada a confluências da Rua Santana e Barão. Senhor presidente, quero aqui ler um pouquinho a história do nosso homenageado e a pessoa aqui responsável pela família que esteve presente agora de manhã, Mário Silvestre Filho e os demais da família. Nome completo, Felizardo Silvestre, nascimento 22/10/1919, local Passos, estado de Minas Gerais. Falecimento 18/8/2005, local Jundiaí, estado de São Paulo. E a filiação Isidoro Silvestre, o pai, mãe Ana Lorena da Conceição. O senhor Felizardo residiu em Jundiaí desde 1940 e sempre contribuiu com o desenvolvimento da cidade de Jundiaí, uma vez que sempre trabalhou na cidade. Residia no Horto Florestal. Chegou na cidade após as indicações de que na cidade havia emprego e começou a trabalhar como servente de pedreiro, junto com os 7 irmãos. Em 1960, se mudou para Jardim Carlos Gomes, onde parte da família ainda reside, sendo que foi ele, homem trabalhador, que construiu a casa sozinho, trabalhando inclusive até a madrugada fora. Fato curioso é que sua esposa acordava os filhos para verem o pai trabalhando na casa de madrugada, pois um longo período era o único momento de contato do pai com os filhos, e mesmo assim era uma família feliz, onde o respeito imperava e muito mútuo entre as partes. Depois de alguns anos, conseguiu uma vaga na FEPASA, onde trabalhou por 30 anos como pedreiro da empresa. Ajudou na construção da sede do Sindicato dos Ferroviários e trabalhou na FEPASA até a sua aposentadoria.
Teve 11 filhos que cuidava com muito carinho, e mesmo depois de aposentado, ainda atuou como segurança do Grêmio para sustentar a família. Seus filhos são Maria Aparecida Silvestre Cardoso, Thaís Helena Silvestre, Mário Luiz Silvestre e a Benedita Elisa Silvestre, Carmen Lúcia Silvestre Bucchi, Ana Alice Silvestre e José Eduardo Silvestre. E o já falecido Carlos Eduardo Silvestre, José Orlando Silvestre e Ana Maria Silvestre e Maria da Graça Silvestre. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é muito importante para esta Casa de Lei as homenagens que é interessante para a nossa população, para a nossa sociedade. A história das pessoas ficam no corações das pessoas e mesmo gravado em cada um dos projetos passados por esta Câmara. É um orgulho, a denominação é importantíssima, porque é uma grande responsabilidade que aqui o vereador tem de denominar uma praça, ou uma rua, uma avenida. Portanto, hoje, todo esse trabalho que tem pela internet, pelos correios, através dos nomes prestados, né, pelas famílias de homenagem, e a gente sabe que aonde o carteiro, ou mesmo pelo endereço da internet, com certeza tem um número e endereço. Isso para nós é um grande orgulho, para esta casa que realmente presta um serviço à sociedade jundiaiense. Eu fico muito feliz e agradeço os demais vereadores pelas denominações no qual aqui alguém, como a nossa nobre vereadora já apresentou, e os demais que, certeza, vão apresentar também projeto desta natureza. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão os projetos de denominações, com a palavra o nobre vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, projeto de lei 10.583, que denomina Praça de Ivanir José Brave, área pública situada na confluência das Ruas Santana e Barão de Cotegipe, Vila Santana. Antes de falar qualquer coisa sobre esse ex-companheiro nosso aqui da Câmara Municipal, a gente não poderia deixar de parabenizar a vereadora Ana Tonelli pela denominação dada em nome de Rua Antônia da Conceição Calheiros, a Rua 9 do loteamento Jardim Alice, bairro de Medeiros. Família Calheiros é uma família muito conhecida na Vila Rio Branco. Então, a vereadora tem o parabéns desse vereador. Outro projeto, que leva o número 10.562 de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, denomina Rua Felizário Silvestre, a Rua 6 do Conjunto Habitacional João Mesalira Júnior. Um projeto importante também, essa família foi uma família maravilhosa, no qual eu sempre participei, tive amizade com os filhos, com os parentes dessa família, que foi, evidentemente, uma família batalhadora, porque só de observar o currículo que foi lido pelo vereador José Carlos Ferreira Dias, nada tem mais a se comentar como o mesmo projeto da vereadora Ana Tonelli. Agora eu pediria licença aos senhores vereadores, senhor presidente, para ler o currículo do nosso amigo de Ivanir José Brave, que foi assistente do vereador Caxã. O vereador Caxã chegou até esse vereador e pediu, vereador, apresente um projeto de lei para esta pessoa maravilhosa, que foi o Armando Brave. Claro e evidente que eu falei para ele, conhecia, amigo da gente, um assistente de primeiríssima linha do ex-vereador. E, com o máximo prazer, foi localizada esta praça e, de coração, apresentei esse projeto de lei. Filho de Armando Brave e Hermínia Ciorlim Brave, irmão de Dalva, Maria, Deise, Arnaldo e Armando Brave Filho.
Nasceu no dia 23 de 3 de 1951, na rua José Maria Marinho, Vila Progresso. Estudou na Escola Estadual Dr. Romero Pereira, concluindo o ensino fundamental, e na Escola Paroquial da Vila Ares, concluindo o ensino médio. Neste período, Divanir foi reconhecido na área esportiva. Era um destaque no futebol, participou de vários jogos regionais, representando Jundiaí. Jogou mais alguns anos em clubes da cidade, ganhando muitas medalhas e troféu. Casou-se com Mara Gavelli Brabi, viveram juntos por 31 anos, tiveram 3 filhos, Danilo, Mariana e Nicolas, e foi avô de Gabriel Massi Brabi. Divanir trabalhou em algumas indústrias metalúrgicas na função de ferramenteiro, sendo acífico, a última indústria onde trabalhou, e se aposentou. Trabalhou com vendas de materiais elétricos e seu último trabalho foi com o vereador Caixão. Em 29 de 4 de 2009, faleceu, deixando muitas saudades a todos que o conheciam. Portanto, um assessor e um companheiro de todos os senhores vereadores. Um moço muito bom, trabalhador que foi, esportista que foi. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, vamos homenagear a essas pessoas que sempre prestaram relevantes serviços a Jundiaí. Inclusive, não podemos esquecer também do projeto que foi adiado pelo vereador Leandro Palmarini. Vamos ficar no aguardo da nova apresentação, que será denominada Rua Pedro Gastaldo. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eram essas minhas palavras pela aprovação. Muito bem, vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Continua em discussão os projetos de denominação. Projeto de lei de número 10.432, de autoria da nova vereadora Ana Tonelli, que denomina a Rua Antônia da Conceição Calheiros, a Rua 9 do loteamento Jardim Alice, no bairro Medeiros. O projeto de lei de número 10.562, de autoria do nobre vereador José Carlos Ferreira Dias, que denomina a Rua Felizardo Silvestre, a Rua 6 do conjunto habitacional João Mesalira Júnior. E o projeto de lei de número 10.583, de autoria do novo vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o DOCA, que denomina a Praça Divanir José Brave, área pública situada na confluência das ruas Santana e Barão de Cotegipe, na Vila Santana. Não havendo mais quem queira discutir, em votação os projetos de denominação. Com 13 votos pela aprovação, 2 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, estão aprovados os projetos de denominação. Próximo item da ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de número 330 para apreciação do plenário, um requerimento de urgência que vem com as assinaturas regimentais, para apreciação do projeto de lei complementar de número 903, de autoria do prefeito municipal, que altera o Código Tributário para retificar valores da taxa de fiscalização da licença para execução de obras de construção civil e similares e convalida os valores respectivos praticados no período que especifica. Está em discussão o requerimento ao plenário. Com a palavra, o nobre vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi a palavra antes do início da votação, porque eu queria tirar uma dúvida aqui da presidência, uma dúvida do setor jurídico e financeiro da casa, que é o seguinte: por acaso foi cobrado de algum munícipe na tabela anterior, ou seja, naqueles valores que tinham sido errados ali na casa decimal e, portanto, valores muito mais altos do que deveria ser o valor da tabela? Se foi cobrado, deveria ter um item no projeto dizendo que serão ressarcidos no período contábil aqueles que, porventura, tenham pago o valor majorado.
Eu pedi no requerimento justamente para dar tempo de fazer uma emenda, se for o caso, e garantir aqueles que durante esse período foram lá e pagaram uma taxa acima, bem acima do que deveria, o direito de restituir o que foi majorado. Como eu não tenho essa informação, eu gostaria de consultar, né, a mesa, o setor jurídico, qual é o entendimento da palavra convalidação, né? Porque a palavra convalidação significa, mesmo sem a nossa autorização, eles cobravam um preço menor do que a tabela que estava errada antes, é isso? Se for isso, mesmo sem a nossa autorização, cobravam o valor que queriam lá, portanto, ninguém foi prejudicado. Agora, se a palavra convalidação não quer dizer isso, significa que alguém pagou um preço lá, chiou, brigou, que estava muito caro, mas pagou. E agora precisaria a lei também resgatar o direito dessas pessoas que pagaram um valor a mais, que elas tenham seu ressarcimento. Um direito que corrige uma tabela, mas também que dá rapidamente o direito dele receber o valor majorado. Era só essa a minha observação, senhor presidente, nem pedi questão de ordem, apenas para falar no requerimento antes que chegasse o projeto em discussão. Eu vou fazer da seguinte forma, vereador Durval. Eu vou votar a admissão da urgência, certo? E aí, após a votação, a gente faz a suspensão da sessão para os devidos esclarecimentos e aí retomamos já para a apreciação, ok? Então, em votação, o requerimento de número 330 ao plenário de urgência. Nós estamos, então, com o processo de votação já terminado. Foram 12 votos pela admissão da urgência, 4 vereadores que não votaram, 3 ausentes, essa presidência regimentalmente não vota. Então, está admitida a urgência para o projeto de lei de número 903. Nós podemos fazer a discussão do projeto de lei complementar de número 903, nós temos que ouvir ainda, já temos o parecer da Comissão de Justiça e Redação, os pareceres da consultoria técnica desta casa, tanto a parte jurídica quanto a parte financeira, e nós precisamos ouvir agora a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. E eu pergunto ao presidente se ele avoca ou indica. Avoco. O vereador Marcelo, então, para exalar o parecer pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhores vereadores, como relator, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Casa, vemos que o projeto, na verdade, ele vem fazer uma readequação naquilo que não foi cobrado indevidamente, como foi apresentado.
por isso que veio dizendo, inclusive no seu artigo 2º, né, que ficam convalidados os valores cobrados a título de taxa de fiscalização da licença para execução de obras de construção civil e similares, no período de 1º de fevereiro a 31 de dezembro de 2009, de acordo com a tabela constante do anexo 1, que integra a presente lei. Embora a lei, naquele momento, tivesse sido aprovado, embora com a vírgula na casa decimal, né, errada, a cobrança ela foi feita da forma correta. Até porque antes de fazer a cobrança, já houve notado esse erro e feito uma tabela já com os valores, com as casas decimais corretas. Então, não houve cobrança e por isso que veio agora essa lei justamente alterando e convalidando os valores. Então, tenho parecer favorável desse relator e peço ao senhor presidente que consulte os demais membros dessa comissão. Muito bem. Relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Marcelo Gastaldo, parecer favorável. Eu consulto aos demais membros se há parecer contrário em separado. Não havendo, vereador Domingos Fontebasso. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Vereador Leandro Palmarini. O senhor acompanha o relator? Acompanho o relator. Muito bem. E vereadora Marilena Perdiz Negro? Contrário. Eu perguntei se havia parecer contrário. Contrário, separado. não em separado. Simplesmente. Contrário ao voto Ok. do relator. Então, com 4 votos pela admissão do parecer do vereador presidente, Marcelo Roberto Gastaldo, e 1 voto contrário, está aprovado o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Temos que ouvir ainda a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador Silvio Hermani, e eu consulto o presidente. O senhor avoca ou indica relator? Indico o nobre vereador Dr. Fernando Bardi. Para relatar, então, pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, tive o privilégio aí de ser escolhido pelo presidente da Comissão de Obras para promover o relatório desse projeto de lei que vem em regime de urgência, oriundo da Prefeitura Municipal e que, segundo consta, tem por objetivo uma correção... Vereador Bardi, só pedir um favor aqui à pessoa que está lendo o jornal no nosso plenário, que, por favor... Obrigado. Por favor, continue, relator. Pela leitura da justificativa, senhor presidente, o que se percebe é que a Prefeitura, com esse projeto de lei, visa fazer uma adequação de uma tabela, né, de tributos cobrados a partir do Código de Obras e da construção, né, da edificação de imóveis na nossa cidade. Segundo consta, num determinado momento, o prefeito municipal, na sua justificativa, diz que a cobrança nos moldes equivocados se afigura inconstitucional e revestida de caráter confiscatório. Daí porque, então, a necessidade da adequação. Do ponto de vista da competência da Comissão de Obras, não há muito o que se dizer, a não ser o fato de que, segundo dados do vereador Marcelo Gastaldo, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, não houve a aplicação dessa tabela durante a sua vigência antes da correção, ou seja, o Código Tributário foi colocado em vigor, um novo Código Tributário Municipal, em 2009, e a partir daí essa tabela havia, né, uma questão da casa decimal, o que tornava a cobrança equivocada. Quero crer que, se não houve nenhuma cobrança, é óbvio, né, porque a tabela foi aplicada e é apenas uma questão de adequação agora da sua promulgação, não há problema nenhum. No entanto, se algum munícipe teve, né, aplicada essa tabela em consequência, eu quero crer que a proposta do vereador Durval, ela, além de ser justa, é adequada na medida em que evita, até por uma questão de compromisso da Prefeitura Municipal, evita que o munícipe, eventualmente lesado, tenha que entrar com pedido administrativo ou mesmo se socorrer do Poder Judiciário. Então, senhor presidente, do ponto de vista da Comissão de Obras, o parecer desse relator é favorável e eu solicito a Vossa Excelência que consulte os demais integrantes nesse sentido. Muito bem, vereador Fernando Manuel Bardi, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos
com o parecer favorável. Eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Silvermani. Acompanho o brilhante parecer. Acompanha o brilhante parecer. Vereadora Ana Vicentina Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. Acompanha o parecer. E vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanho o relator. Então, pela unanimidade, está aprovado o parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. A partir de agora, então, nós estamos aptos a fazer a discussão do projeto de lei de número 903, que eu gostaria, projeto de lei complementar de número 903, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad. E o presente projeto altera o Código Tributário para retificar valores da taxa de fiscalização da licença para execução de obras de construção civil e similares e convalida os valores respectivos praticados no período que especifica. Em discussão. Com a palavra, a nobre vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, embora tenha votado contrário à tramitação aqui da forma de urgência desse projeto, da forma como ele chega, acho que a Comissão de Orçamento não teve muitas condições de analisar. Teve aqui um parecer verbal e eu me sinto necessitando olhar melhor um projeto que vem desse formato de novo. Eu tenho que lembrar que o Código Tributário gerou muita discussão na legislatura anterior, para aqueles que não estavam, né, a forma como ele foi trazido para cá. Me desculpe, acho que não foi na legislatura anterior, foi no ano passado, já nesta legislatura. Foi na anterior, no final da anterior. E também em regime de urgência, mexeu com tabelas importantes do IPTU, alterou-se aí valores de tributação e que nos deixou com muitas dúvidas e sem condições de analisar. Fizemos até em nível partidário um apelo para que fosse feita uma revisão do Código Tributário em alguns aspectos. E agora a Prefeitura vem com um projeto que a gente não teve condições de analisar, sem antes ver o parecer da consultoria jurídica, e vem dizendo que houve um equívoco para uma matéria que tem que ser de excelência, de uma administração onde a Secretaria de Finanças está levando um percentual no seu orçamento digno de ter qualidade exemplar do seu trabalho. Então, para mim, assim, me frustra bastante ter que votar aqui um projeto aqui, mesmo que seja para corrigir um erro, a administração tem que voltar atrás nos seus atos, mas nos fez votar no atropelo um código tributário, onde essas questões poderiam até ter sido vistas, e, no fim, passa de qualquer forma, porque aqui temos lá um exemplo de Secretaria de Finanças que traduz todo o seu trabalho naquele conjunto de leis que a gente chama de Código Tributário. Eu não me sinto em condições de dar um voto com qualidade aqui para falar, estou votando e sei o que eu estou votando. Teria que fazer um estudo, comparar, e isso não houve tempo hábil para fazer, visto que o projeto também entra agora em regime de urgência. Achei até que a gente teria algum esclarecimento, pedi isso para o presidente, aí numa conversa a gente já estava com a sessão suspensa e não teve. Olharei com mais vagar, porque realmente o Durval levantou uma questão que a gente já tratava nos bastidores com o vereador Bardi, com outros vereadores, no sentido de que, e se houve aplicação da lei, e eu sei que houve, como vão ficar os cidadãos que agora muda a regra do jogo? Então, eu acho que, no mínimo, a gente mereceria, enquanto casa, enquanto instituição, um pouco mais de respeito. Teria que ter vindo aqui o secretário de
de finanças ou seus técnicos, chama uma conversa com a comissão de orçamento, se não dá para chamar com todos os vereadores, explica, justifica o que, para mim, aqui realmente é um equívoco inaceitável para uma administração que preza tanto pela qualidade do seu trabalho, das suas funções, especialmente na área financeira. Nunca tem qualquer mácula, é tudo muito perfeito em Jundiaí, as contas são redondinhas. Agora, a aplicação dos tributos nos munícipes tem que ter regra clara, e me parece que não houve essa preocupação quando da elaboração do Código Tributário, e agora a gente vem aqui nessa saia justa, porque vai abaixar, ou vai dimensionar de uma outra forma os valores do cálculo, eu vou ficar tentada a conduzir meu voto no sentido, não, eu tenho que beneficiar os munícipes. Não, eu quero saber, primeiro, o que é correto. E o projeto em si não me dá esse esclarecimento e nem tempo hábil para fazê-lo. Nesse sentido, eu agradeço o ouvir dos senhores vereadores, mas declaro que eu vou me abster na votação desse projeto. Também, vereadora Marilena Negro, é um direito de cada um de nós de consciência. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 903, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que visa alterar o Código Tributário para retificar valores da taxa de fiscalização da licença para execução de obras de construção civil e similares e convalida os valores respectivos praticados no período que especifica. Não havendo mais quem queira fazer a discussão, em votação o projeto de lei complementar de número 903. Vamos aguardar o vereador Zé Dias, que caminha lentamente devido a um machucado, enquanto se dirige para a votação. Sem muleta nessa sessão de hoje. Muito bem. Foram 13 vereadores votando, 12 pela aprovação, uma abstenção, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar de número 903, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad. Vou pedir ao presidente de fato e de direito, vereador Tico, que assuma o comando da sessão. Próximo item é moção. Antes, porém, eu vou suspender os trabalhos por até 5 minutos, só para que possamos receber agora, já que pediu exoneração, mas que veio nos cumprimentar, foi secretário por muito tempo, o Edu Palhares. Eu suspendo os trabalhos por até 5 minutos. Bem, o Edu Palhares veio nos visitar nessa manhã, fez uma visita de cortesia, e nós sabemos que houve um afastamento do Edu, por motivos óbvios aí das eleições, mas que sempre fez um trabalho junto ao Executivo. Tudo bem, Edu? Antes de mais nada, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Eu vim mais agradecer a todos os senhores vereadores, nesse 1 ano e 3 meses aí que nós pudemos estar à frente novamente da Fundação. Nós sempre tivemos o apoio dessa casa, são decisões importantes. Acho que, nesse instante, a Fundação passa por um momento de superação em suas atividades, em função de tudo que vem englobando e as realizações e os projetos que estão aí, mais alguns que chegarão a vocês, para que futuramente possamos, de fato, conseguir aquilo que nós vimos almejando já há 12 anos, que é, se Deus quiser, a erradicação de todos os nossos núcleos de submoradia. Independente disso,
a ação muito concreta também, para quem ganha de 0 a 10 salários mínimos, a habitação e outras ações que temos feito também, galerias de águas pluviais, canalizações e outras que poderão surgir. Quero agradecer em meu nome, em nome de todos os funcionários da FUMAS, porque os vereadores sabem o quanto é difícil, às vezes, o tempo das coisas. Às vezes, nós somos obrigados a pedir a vocês que façam uma análise em urgência e outras situações mais, e essa casa nunca faltou com essa condição de ajuda, de colaboração, principalmente aos mais carentes, a quem nós direcionamos o nosso trabalho e a quem, de fato, vocês todos sabem que, de um tempo para cá, está havendo uma melhora muito grande no sentido de ajudá-los. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, Edu. Obrigado pela visita. E nós temos certeza, Edu, que aí um passo muito importante está sendo dado em relação ao núcleo de submoradia, tanto da Baixada Paranaense, quanto também do Hospital Psiquiátrico. Cerca de 500, 600 moradias serão construídas, e o prefeito e você na pasta que era o chefe dessa pasta, conduziram muito bem, e, se Deus quiser, iremos erradicar com um problema sério. Nós temos um problema, principalmente no Hospital Psiquiátrico, muito sério, né? E essa semana aqui, hoje deu entrada na casa já o projeto de mudança da área, para que possa fazer residências de baixa moradia, de 1 a 3 salários mínimos, e, mais breve possível, faremos audiência pública e também aí para votação, para que seja liberada aquela área. Muito obrigado, viu, Edu? Obrigado. Estão reabertos os trabalhos. O próximo item é a moção de número 86, de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro, de apoio à tramitação e aprovação do PLS 369, de 2008, do senador Expedito Júnior, que veda realização de concurso público exclusivo para a formação de cadastro de reserva. A moção de número 86, 2010, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me motivou a fazer esta moção de apoio, e aí eu faço um apelo aos senhores para que aprovem, é o sentido amplo, a preocupação do senador Expedito Júnior com uma questão que ficou um pouco trivial em alguns setores, um instituto chamado Cadastro de Reserva. Esse cadastro de reserva, aqui na cidade, a gente começou a ver com a questão dos agentes de saúde. E eu tive a oportunidade, numa representação em que fiz ao Ministério Público do Trabalho, em Campinas, federal, e onde a procuradora não só tem o mesmo pensamento no sentido de que as vagas têm que ser ofertadas, você não pode criar expectativa de vaga. O serviço público ou tem ou não as tem. E, nesse sentido, nós denunciamos a falta de regulamento para a realização de cadastro de reserva. Não pode um simples item num edital de concurso público estabelecer que um grupo vai concorrer a X vagas abertas e um outro qualquer vai ficar na expectativa da criação por lei de vaga, ela nem existe, de um quantitativo, e a gente acha isso injusto. E esse projeto trata exatamente disso, proibindo a abertura de processo seletivo público ou concursos públicos com cadastro de reserva. Então, esse é uma iniciativa ampla, que, embora a gente aqui se debata com uma questão mais local, mas nós não vamos nos omitir quando isso acontecer, nós estamos aqui fazendo esse apelo, porque esse projeto ele vai ter uma importância, assim, para uma grande quantidade de brasileiros que vão atrás de concursos públicos achando que vai ter uma vaga, e essa vaga passa 2 anos, passa 4 anos, o concurso acabou e o cadastro também. Excelência, vereadora, uma parte. Pois não. Cumprimento Vossa Excelência pela apresentação dessa moção, eu acho bem a calhar, e, se aprovada, não é, lá
é a moção do senador, se aprovada pelo Senado, isso fará, é óbvio, com que o Brasil todo, não é, siga essa regra, não fazendo esse tipo de coisa. Não é só nos setores públicos, políticos, vamos assim dizer. Nós temos aí casos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e INSS que agiam da mesma maneira. Tem lá a sua ficha, não é? O seu cadastro reserva, e fica-se na expectativa. Parabéns, já abro mão, já falo sobre o meu voto, ele será favorável à sua moção. Obrigada, vereadora. E esclarecendo também as pessoas que queiram entender um pouquinho mais o que nos preocupa. Por exemplo, ainda existe uma prática do que a gente pode chamar de cadastro reserva também, que é a escala rotativa, e que está sob a ação do Ministério Público, com uma liminar, não é liminar o termo jurídico correto, mas é um ajustamento, um termo de ajustamento de conduta já ratificado, com um prazo exíguo para a Prefeitura cumprir, para que acabe com a escala rotativa. Ou tem professor substituto, ou não tem. Eu fui obrigada a ouvir algumas coisas das pessoas prepostas nessa audiência ao que eu fui chamada, porque eu era denunciante, que me arrepiou por ser mulher e não ouvi uma defesa das advogadas prepostas da Prefeitura, no sentido de que é importante ter a professora substituto, o professor substituto, porque mulher dá muito trabalho. Mulher dá muita licença. Eu ouvi isso. Felizmente, a procuradora, me parece que ela é uma pessoa bastante autônoma, e diz que isso pode ser, de um certo aspecto, legal, porque se comprova que o endividamento da Prefeitura é menor quando você paga parcialmente, você não põe no quadro, mas é imoral. Isso já me aliviou, e eu pedi, e ela acatou e ajustou também o pedido de que tenha um regulamento para o cadastro de reserva em Jundiaí. Se for usar esse instrumento, a gente tem que saber quais as regras para todos, não é? Um edital de um concurso tem, outro não tem. Nós temos que saber o que corre por trás dos meandros aí, dos pensamentos de funcionários públicos, que essas pessoas estão lá, investidas em um cargo público e respondendo por nós. Felizmente, aí a gente ainda tem o amparo da justiça em alguns casos. Então, aqui o apelo é para que essa preocupação se estenda até o nosso Congresso através dessa moção, e assim a gente consiga agilizar, acelerar a votação em nível nacional. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua a discussão. A moção de número 86, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Então, vamos colocar em votação a moção de número 86, da vereadora Marilena Perdiz Negro, de apoio à tramitação e aprovação do PLS 369 de 2008, do senador Expedito Júnior, que veda a realização de concurso público exclusivo para a formação de cadastro de reserva. Em votação. Vereadora Marilena. Com 9 votos favoráveis, 6 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 86 de 2010. Essa presidência informa aos vereadores e ao público que nos ouve que a audiência pública de número 9, em 14 de abril de 2010, proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 95, da vereadora Marilena Perdiz Negro, modifica as disposições sobre cultura e turismo. Portanto, senhores vereadores, audiência pública em 14 de abril. E o horário, senhores, se dará às 19 horas. Portanto, avisado a todos, o aviso a todos os vereadores. Próximo item é a moção de número 87 de 2010,
da vereadora Ana Tonelli, apelo à Secretaria dos Transportes Metropolitanos para que priorize o estudo de implantação e a extinção do sistema de baldeação na linha de Jundiaí-São Paulo. A moção de número 87, 2010, da vereadora Ana Tonelli, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, a moção de minha autoria que apela à Secretaria dos Transportes Metropolitanos para que priorize o estudo da implantação, da expansão da malha ferroviária, como leu o senhor presidente já na ementa. Para ganhar tempo, nós vamos fazer a leitura rápida dessa moção, que diz o seguinte: considerando que o governo do Estado planeja implantar a expansão da malha ferroviária para trens de passageiros de Jundiaí a Campinas, que o projeto está sendo estudado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que o passo inicial foi dado pelo governador José Serra, que editou um decreto aumentando a competência da Secretaria, delegando-lhe poderes de organizar políticas de transporte em todo o Estado, que, de acordo com o projeto, as novas linhas serão integradas à rede da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que o ramal para Campinas será feito em grande parte pela linha da CPTM até Jundiaí, sendo necessário um ramal complementar até a outra cidade, que a retomada dos trens regionais vem sendo muito elogiada, inclusive pela Associação Nacional de Transporte Público, pois seria uma alternativa a mais para aqueles que querem evitar os congestionamentos das estradas, que a iniciativa só trará benefícios, uma vez que vários jundiaenses estudam e trabalham em Campinas e teriam uma outra opção de transporte mais barato, inclusive. Que, como a Secretaria de Transportes Metropolitanos teve sua competência ampliada, uma outra sugestão para a melhoria no transporte ferroviário da cidade seria a extinção do sistema de baldeação, já que esta é uma forma de aumentar o tempo no percurso dos trens que servem a linha Jundiaí-São Paulo, que já existem viagens que são feitas de forma direta, ou seja, de Jundiaí a São Paulo, sem a necessidade de fazer a baldeação em Francisco Morato, porém em horários experimentais, que as linhas que servem os horários críticos, considerados de pico, ainda fazem a baldeação, muitas vezes ocasionando atrasos e prejuízos àqueles que trabalham na capital. Então, nós estamos pedindo para que a Secretaria de Transportes Metropolitanos priorize o estudo da implantação e também a extinção do sistema de baldeação na linha de Jundiaí a São Paulo, e estamos pedindo que seja dada ciência à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, através do secretário José Luiz Portela Pereira, a Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos, a CPTM, cujo presidente é o Sérgio Henrique Passos Aveleda, e também ao governador Alberto Goldman, que tomará posse hoje às 15 horas, lá no Palácio do Planalto, para que também ele tome ciência e nos ajude nessa implantação. Com o projeto do governo do Estado, que planeja implantar a expansão dessa malha ferroviária para trens de passageiros, utilizar esse meio de transporte se tornará sem dúvida, uma opção sedutora, principalmente, como dissemos, para aqueles jundiaenses que trabalham ou estudam na capital paulista ou então na cidade de Campinas. E, embora ainda esteja em estudo pela Secretaria dos Transportes, o projeto foi dado pelo então governador José Serra quando publicou o decreto aumentando a competência dessa secretaria, que passa a ter o poder de organizar políticas de transporte em todo o Estado. Então, nós estamos aproveitando, senhor presidente, essa ideia que teve o então governador José Serra, estamos pedindo agora para que o governador que tomará posse hoje à tarde, o Alberto Goldman, também faça gestões junto a essas secretarias que
já que foi lhe dado toda essa competência, que também promova estudos para que pare essa famigerada baldeação dos passageiros entre Jundiaí e São Paulo, na cidade de Francisco Morato. E queira Deus que essa moção chegue às mãos das pessoas que têm a competência para fazer essa modificação e que eles entendam isso como uma manifestação da cidade de Jundiaí, um apelo dessa população que nos idos teve um transporte altamente eficiente, que foi o transporte ferroviário. Senhor presidente, senhores vereadores, essas as nossas considerações com relação a essa moção. Muito bem, vereadora Ana. Continua em discussão a moção de número 87 de 2010. Portanto, em votação. Com 10 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado a moção de número 87, da vereadora Ana Tonelli. Senhores vereadores, vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. É um único requerimento da vereadora Marilena Perdiz Negro, de número 327. O requerimento de número 327 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena. Senhores vereadores, senhor presidente, a gente está com uma preocupação bastante grande em relação ao imóvel da Rua Vigário João José Rodrigues, acho que é número 905, fechado, e lá funcionava o almoxarifado central de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde. E foi mudado, né, em 2008, através de um contrato feito com uma empresa aí, administradora do imóvel, ele mudou na rua Avenida Frederico Ozanam, Antônio Frederico Ozanam, 3003, juntamente com outros setores da prefeitura. E para lá estão indo em torno de 50 e poucos mil reais, porque na época era 51 mil reais, e isso rateado entre alguns setores da prefeitura, com a discussão de que haveria economia e também a centralização dos almoxarifados ali de materiais. Só que a informação que eu quero checar é de que esse contrato ainda está vigente, com o imóvel fechado, desde então, que não houve interrupção do contrato. É uma informação bastante preocupante. Se os senhores acharem que isto é do interesse desta casa em saber do uso adequado daquele espaço, que na época eu acho que já chegava a 8 mil reais o valor do aluguel, na Rua Vigário João José Rodrigues, número 905, eu gostaria de contar com os senhores, que é uma pergunta simples. Está vigente o contrato? Não está vigente? Qual o valor? E por que eu permanece desocupado? A prefeitura tem todo o direito de manter o espaço. Agora, desocupado é bastante preocupante. Então, nesse sentido, eu peço o apoio dos senhores vereadores para a aprovação deste requerimento, que certamente trará aqui luz, né, a essa informação de que pode estar um equipamento público sendo mal utilizado. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento de número 327. Está em votação.
Com um voto favorável, 7 votos contrários, 7 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento de número 327. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Havendo número regimental, passemos, então, ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador Durval Lopes Orlato. Na sua ausência, vereadora Ana Tonelli. E a tem, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, no dia 17 de fevereiro, nós apresentamos nesta casa uma moção que trouxe o número 75, de apelo à Anatel para que defina urgentemente o custo dos serviços da telefonia móvel, que uma pesquisa recente classificou a tarifa de uso do celular por minuto a segunda mais cara do mundo. E as próprias operadoras de telefonia móvel defendem a redução da carga tributária, que em média é de 42% do preço por minuto ao consumidor, concordando ser uma pesada carga. E nós recebemos ontem um ofício que veio da operadora Oi, que diz o seguinte: veio encaminhado ao presidente da casa, porque é a presidência quem envia toda a documentação, obviamente, de todos os vereadores para os órgãos que pedem, no caso, pedia nessa moção. Eles acusaram o recebimento do ofício e também da cópia da moção e nos cumprimentou, dizendo que ficavam felizes com o interesse desta vereadora com as questões relacionadas aos serviços de telefonia e que eles também consideram alto esse imposto, alta essa taxa de 42%. Tá aí, então, veio assinado pelo gerente de Relações Institucionais da Oi São Paulo, o Marcos Augusto Mesquita Coelho. Tá, então, é uma prova, senhor presidente, senhores vereadores, que realmente tem importância, sim, como sempre defendemos, e muita, essas moções que nós aprovamos aqui nesta casa constantemente e que tem a aprovação dos vereadores e deixa de ser de autoria, né, de individual, mas sim o coletivo. A casa aprovou e passa a ser um documento desta casa legislativa. Então, por isso da importância de fazermos, sim, de continuarmos elaborando essas moções, apelando, seja para o Senado, seja para a Câmara Federal, enfim, para qualquer órgão ou para secretarias, como foi o caso dessa nossa de hoje, que nós votamos, e da vereadora Marilena Negro, que aprovamos um apelo para o Senado, e da minha autoria, um apelo para a Secretaria de Transportes. Isso é muito importante e sempre tem um peso, eles sempre vão olhar com bons olhos essas manifestações desta Casa de Leis. Senhor presidente, durante essa semana, nós apresentamos algumas indicações ao Executivo, também que chegaram até nós, através de representantes das pessoas da nossa cidade.
Uma delas é a pintura de sinalização de solo de pare na Rua Secundino Veiga, no cruzamento com a Rua do Rosário, no centro. É um cruzamento perigoso, né, que há que se pintar sim, porque muitos maus motoristas não respeitam e acabam causando acidentes e até de graves proporções naquele local. Estamos pedindo a instalação de placa toponímica na Praça Nelson Roberto Iene, lá na Vila São Jorge, a poda de árvores da Rua Antônio Zandona, de frente ao número 280, porque as folhas estão provocando entupimento das calhas daquela residência. Estamos pedindo mais uma vez a pintura das laterais de concreto do viaduto General Euclides Oliveira Figueiredo, lá na Vila Rio Branco. Mais um corte de mato na Rua Visconde de Toné, lá em Vila Arens. Todos os transtornos que vêm de todo esse mato que está tomando conta de alguns pontos naquela artéria. Estamos pedindo o tapamento de buracos na Avenida Antônio Frederico Ozanam, sentido Jundiaí, entre a Avenida Doutor Bento do Amaral Gurgel e a Avenida dos Imigrantes Italianos. Melhorias, senhor presidente, no paisagismo e também a limpeza da praça Maestro Elias Cavedal, lá na Agapiama. Quem denominou essa praça foi esta vereadora, há muitos anos, e aquela praça está em péssimo estado de conservação. Fica ao lado da Praça Vereador Hercílio Carpe, nosso saudoso companheiro aqui desta Casa de Leis, que dá nome, são duas praças bonitas que tem lá naquela altura do bairro Agapiama. Uma delas leva o nome do vereador Hercílio Carpe e a outra, Maestro Elias Cavedal. Essa Maestro Elias Cavedal é que está em péssimo estado de conservação. Então, estamos apelando ao senhor prefeito, através da Secretaria de Serviços Públicos, que medidas sejam tomadas para que realmente melhore o paisagismo e mande que se proceda à limpeza daquela praça num local tão nobre no populoso bairro da Agapiama. Estamos pedindo mais uma operação tapa-buracos lá na Rua Pedro Egídio Machado, na Vila Nambi. A limpeza do bosque que fica entre as ruas José Tonelli e Antero Pereira de Alencar, lá no Jardim Copacabana. Esse bosque, senhor presidente, ele tem uma boa frequência, moradores e até moradores dos bairros vizinhos, só que agora é um local bonito, uma bonita área verde, é um bosque realmente. Então, não basta que se faça um bosque, mas há que se fazer a sua manutenção, o seu reparo quando preciso. E aquele bosque está necessitando com urgência de limpeza. Então, nós estamos pedindo também ao senhor prefeito, através da secretaria competente, que determine a limpeza daquele bosque que fica entre as ruas José Tonelli e Antero Pereira de Alencar, lá no Jardim Copacabana. Finalizando, senhor presidente, eu acho até que, em virtude das chuvas que têm caído nos últimos dias, aqui na nossa cidade, na nossa região, é que esse mato vem crescendo e a população, então, inconformada com isso, recorre, não é, aos vereadores, e como sempre fala também o vereador que agora ocupa a presidência, o vereador Silvio Hermani, também recebe inúmeros pedidos, inúmeras reclamações, não é, para que se proceda o corte e a limpeza dessas áreas. Essa última indicação que eu tenho é o corte de mato e a limpeza do terreno da Rua Borba Gato, ao lado do número 102, na Vila Joaquina, que fica lá nas imediações do bairro Populoso, também a Colônia. Senhor presidente, temos mais indicações feitas, mas deixaremos para a semana que vem, até porque o nosso tempo já está quase que terminando e outros vereadores, com certeza, farão uso da palavra também já neste quase início de tarde, 12h30, na nossa Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, essas as nossas considerações já nesse início de tarde. Palavras da nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli. Próximo vereador inscrito, vereadora Marilena Perdiz Negro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda acompanha esta sessão ordinária do dia 6 de abril, e que certamente muitas pessoas ouvem a Rádio Cidade na retransmissão noturna, porque é dessa forma que gostam de acompanhar. O rádio ainda é um veículo bastante importante aqui na nossa cidade e na região. Eu gostaria de comentar que esta semana eu estive numa reunião do CONDEMA, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, onde nós provocamos, desde o ano passado, a questão da preocupação e uma denúncia sobre a forma de coleta dos resíduos sólidos na nossa cidade, e como já está em discussão o plano, né, que foi por decreto, um plano municipal para a captação dos resíduos sólidos, modificando e dando aí algumas diretrizes, baseado numa lei federal. Nós estivemos na reunião do CONDEMA porque vimos que a pauta continha esse assunto. Mas não teve... no fim, esse assunto foi adiado. E o que me deixa bastante preocupado, porque no decreto que o prefeito fez, onde fala da importância aí, da mudança, da ampliação da captação dos resíduos sólidos, e, no caso, os recicláveis, não fala em nenhum momento sobre artigos da lei federal que trata do controle social. Não falou que vai constituir um órgão especial para acompanhamento das ações do resíduo, e nem disse que o CONDEMA vai atuar nessa área. E aí, o CONDEMA, através da nossa preocupação, talvez também preocupado, porque esteve na audiência pública e não acompanharam a única audiência pública que tratou da questão no dia 9 de fevereiro, o CONDEMA se sente parte integrante, mas o decreto não define o CONDEMA como parte integrante do Plano Municipal de Captação de Resíduos Sólidos da cidade de Jundiaí. A Prefeitura não fez por lei, o que eu acho bastante errado, porque ela cita uma sequência de leis que trata de resíduos sólidos, dentre elas, vereador Silvio, que está presidindo a sessão, ele trata da questão das sacolas, trata de outros aspectos, das pilhas, todas as legislações aí que foram leis ordinárias, nascendo com a preocupação da captação de resíduos, foi lá citada. Mas tem aspectos da lei, por exemplo, prestar conta à Câmara quadrimestralmente, numa lei que trata dos resíduos sólidos, e que eu estou solicitando ao presidente, porque eu nunca vi prestação de contas sobre a quantidade de material reciclado que é coletado. Bem, nós já expusemos nosso entendimento para o CONDEMA, essa preocupação. Falta determinar no decreto que regulamenta a questão do lixo, o plano, qual órgão de controle social que vai atuar. Está omisso. Ninguém fala nada, é como se o plano é perfeito e maravilhoso. Então, a nossa ida para o CONDEMA foi muito boa, porque também se discutiu o plano diretor, e é dessa forma que a gente procura trabalhar, indo ouvir nesses espaços que já existem, para quando o assunto chegar aqui na Câmara, ele já está mais digerido por nós, ele já está mais... A gente já ouviu um pouco a comunidade, a população. É trabalhoso fazer isso, o vereador Silvio sabe, que a gente tem que ficar também à disposição da população. Tive lá uma experiência bastante interessante, onde uma representante do poder público, devia se dar mais respeito, criticou a nossa intervenção no CONDEMA, no momento em que o assunto, a pauta era aquela, e que a gente falou qual era a nossa iniciativa aqui na Câmara, o que a gente já havia feito. Foi uma intervenção simples e pontual, onde eu tive que ouvir de que pessoas estranhas estavam metendo bedelho em assuntos próprios do CONDEMA. Olha, a importância que as pessoas se dão. Tudo bem que depois, mais à noite, final de semana, eu vi a personagem dançando hula-hula.
lá na festa do Clube Jundiaense. Eu acho que ela tem que continuar dançando hula-hula, que ela vai ganhar mais, porque está lá dependendo do poder público, é dependente financeiramente do poder econômico e fica rotando aí vantagem como se a gente fosse qualquer pessoa. Nós estamos, em qualquer espaço, a gente não consegue separar o nosso papel de vereador. A gente está sempre investido do cargo público. E é nesses espaços, a gente espera, no mínimo, respeito, porque a gente respeita os outros. Então, a senhora que fez essa ofensa foi imediatamente lá retratada pelo presidente, o senhor Fábio Storari, que conduziu com bastante energia a reunião, e a reunião prosperou com essa indelicadeza, essa falta de respeito de uma cidadã que ainda sai candidata por aí, dizendo que é da prefeitura, porque já se sente dona do espaço, do poder e do direito de falar que um vereador vai lá meter o bedelho. Eu não aceito esse tipo de situação e manifestei a minha opinião. Não estou falando isso aqui, não, eu falei para a distinta, durante a reunião, que eu não aceitava esse tipo de insinuação, porque todas as pessoas estão ali, estão imbuídas da melhor de si, é um conselho aberto e que discute questões que nos afetam a todos. Permite uma parte, vereadora? Pois não. Parabéns pela fala. E dizer a essa cidadã, não vem o caso quem seja, que a senhora estava lá representando a população de Jundiaí, não é? Então, era a população que estava lá, como nós dissemos hoje nos bastidores, que esta Casa de Leis representa toda a cidade de Jundiaí, não é? Porque aqui estão todos os votos, queira através dos vereadores eleitos, não é? Queira através dos suplentes de vereadores. Todos eles nos ajudaram. Então, a senhora estava lá representando toda a cidade de Jundiaí. Obrigada, vereadora Antonelli. É esse sentimento que a gente passa. Eu procuro, como hoje à noite, irei ao Conselho do Patrimônio, porque a gente oficiou o Conselho do Patrimônio, o CONPAC, da nossa iniciativa de lei, que vai alterar o capítulo da cultura, né, da lei orgânica. Vamos ter audiência pública no dia 14 e eu vou fazer esse informe e me colocar à disposição para explicar qual é a motivação da nossa propositura, por que a gente quer mudar, né? O que nos motivou. Então, estarei lá. Eu sei que o conselho é fechado, que eu não acho certo, tem que ter, acho que a política pública tem que ser aberta. As pessoas podem ir ouvir. Se for permitido falar, uma parte, o regimento tem que dar conta de uma participação mínima da sociedade, porque nós não temos Câmara Técnica. A Câmara Técnica que tem que fazer a prefeitura, pagar profissional técnico para fazer parecer, emitir parecer. Agora, os órgãos são consultivos e deliberativos para opinar a expressão da maioria. Então, quanto mais abrangente e mais for representativo, melhor. Então, os espaços não são adequados onde acontecem essas reuniões. Um deficiente não poderia estar hoje à noite lá onde funcionava a Fumas, na Coronel Boaventura Mendes Pereira, no prédio Antiga Fumas, porque tem um lance de escada, a sala acanhada, realmente para reunir uma Câmara Técnica, não é para reunir um Conselho Municipal Popular, como devem ser os conselhos. Então, é uma preocupação que eu tenho bastante grande, dessa forma que as pessoas vão se inserindo nesses espaços e tomando conta. Logo, nós vamos ter um conselho de anciãos, dentro de alguns conselhos, porque ali só fala alguns ali do poder público, que não troca, não se renova. Não estou falando da questão de idade, mas do tempo de permanência das pessoas nesses espaços, e que, ao invés de socializar os seus conhecimentos, ficam ali, depois se aposentam, vão embora. Qual a contribuição que foi dada para o serviço público, para a construção de políticas públicas? Então, eu sou defensora do controle social, mas tem que ter regra também para participar, e regra que seja clara. Agora, como autoridade, eu posso ir, mesmo sem ser convidada, mesmo que eu não tenha a palavra, mas que vão me ver, sentadinha ali, ouvindo, vão me ver, e eu vou ouvir. E tirar as conclusões que eu possa tirar, se eu puder me manifestar, muito bem. Se não, paciência. Era isso que eu gostaria de dizer. Só para completar, senhor presidente,
Eu falei rapidamente do contrato de aluguel na Rua Vigário João José Rodrigues. População que quiser me ajudar, vai lá no 156 e pergunta para a prefeitura por que está sendo usado aquele prédio, se está sendo pago com dinheiro público mesmo. Eu vou fazer minha parte. Vou ao Conselho de Saúde, perguntar se eles têm conhecimento, se continua saindo da conta da saúde esse dinheiro, porque o contrato antes era com a Secretaria de Saúde e agora não é mais. Ou se é com outro órgão, a gente quer saber o porquê. Então, é o tipo de coisa que a gente tem feito, é bastante trabalhoso, mas tem um resultado concreto, que é a gente discutir, colocar em discussão as questões aqui na Câmara, quando chegam os projetos de lei, de forma mais... com maior conhecimento, com um pouco maior de profundidade, coisa que às vezes não é possível só quando chega o projeto aqui na Câmara, que é o caso do plano diretor que nós vamos ter, e já tem algumas posições do CONDEMA, de alguns setores do CONDEMA, que não aprovam algumas medidas que estão sendo tomadas. Eram essas minhas palavras, vereador Silvermani, vereadora Ana Tonelli, vereador José Dias, que deve ocupar a tribuna em breve. Obrigada. Eu que agradeço pelos esclarecimentos prestados à população jundiaiense, por parte da vereadora Marilena Perdiz Negro. Solicito ao vereador José Carlos Ferreira Dias, o José Dias, que assuma a presidência. O próximo orador inscrito é o vereador Silvermani. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhores vereadores, público que nos ouve, serei bastante breve em minhas palavras. Vou falar apenas de algumas indicações. Novamente fiz uma indicação solicitando a construção de avenida sobre o leito canalizado do Córrego das Flores, avenida essa que ligaria a Avenida 14 de Dezembro às marginais da rodovia Anhanguera. Visando a melhoria da malha viária das regiões interligadas de Vila Rami e Vila Maringá, incluindo Vila Comercial, Boa Vista e Parque Residencial Anchieta, vários benefícios podem ser elencados com a contemplação desta obra. Dentre eles, redução do trânsito na região do viaduto existente sobre a Via Anhanguera, que interliga a Vila Rami com a Vila Comercial. Redução do trânsito na Rua Bom Jesus de Pirapora. Redução das perigosas conversões que ocorrem na Rua Bom Jesus de Pirapora, no sentido centro, para acesso à Rua Professor Bruno Rezende de Camargo, com o objetivo de acessar a marginal norte da Via Anhanguera. Criação de uma via expressa numa antiga e importante região do município, que tem a maioria das vias estreitas e impossibilitadas de alargamento, aproveitando um espaço que atualmente encontra-se ocioso, tomado de mato e gerando reclamações de vizinhos. Essa foi minha argumentação nessa indicação em que, mais uma vez, pedimos a construção de avenida sobre o leito canalizado do Córrego das Flores, ligando a Avenida 14 de Dezembro, ali nas proximidades da Citroën, até as marginais da rodovia Anhanguera. Uma outra indicação, pedindo melhorias no Centro Esportivo Vanderlei Antônio Esperandio, lá no Jardim Santa Gertrudes, considerando o intenso uso do complexo educacional, cultural e esportivo Vanderlei Antônio Esperandio, localizado no Jardim Santa Gertrudes, e as crescentes solicitações de seus usuários por melhorias no local, dentre elas, corte de mato e limpeza de suas dependências, já que o mato em excesso ali existente traz riscos diversos à população. Construção
de quadra de esportes coberta, uma vez que a falta da benfeitoria e de área para a realização de ginástica obriga a prática esportiva ao relento, ou até mesmo seu cancelamento, quando chove. Hoje, por exemplo, melhorias no campo de futebol, com a implantação de sistema de drenagem, pois toda a área fica encharcada sempre que chove, e também pedimos a manutenção do gramado. Se chove lá na região do Jardim Santa Gertrudes, numa quinta-feira, até o domingo vai estar tomado de água, impossibilitando a utilização daquele campo de futebol. E são muitos jovens que utilizam-se desse campo de futebol. Precisamos incentivar a prática do esporte popular. E o futebol, eu diria para os senhores, juntamente com o atletismo, são aquelas modalidades esportivas que a população mais tem acesso. Melhorias no parque infantil, com colocação de areia e construção de mureta no entorno, para evitar que a chuva disperse essa areia colocada. Reparos na pista de caminhada, repleta de buracos. Pavimentação de trilha em concreto, ligando a escada existente na entrada do complexo à área cimentada nas proximidades do campo de futebol. Elevação do muro que faz fundos com as residências localizadas na rua Rosa Fontebasso Miller, Jardim Marambaia, pois a pouca altura do muro possibilita que pessoas pulem do próprio público para as residências e vice-versa, trazendo insegurança para ambos. Lamentavelmente, o Centro Esportivo do Jardim Santa Gertrudes, quem quiser invadir, invade a hora que quiser. E isso é uma situação de segurança. Também vou falar de uma outra indicação, número 5754. Já fiz essa indicação em outras ocasiões. Também passamos um abaixo-assinado para a população daquela região da Boa Vista, ali nas proximidades da Correias Mercúrios e do Centro Universitário Padre Anchieta, Uni Anchieta. Estamos pedindo o prolongamento da Avenida Dr. Adoniro Ladeira até a Rua Alberto Lang. Considerando que atualmente existe uma trilha que passa entre o Centro Universitário Padre Anchieta e a Correias Mercúrio, que comporta um grande número de pedestres, considerando que esse caminho não é pavimentado, gerando detritos como pedras que invadem a marginal sul da Via Anhanguera, nas proximidades do residencial Anchieta, considerando que o prolongamento da Avenida Dr. Adoniro Ladeira até a Rua Alberto Lang poderia vir a se tornar alternativa de acesso à unidade de ensino, colaborando com a fluidez do trânsito local, indico ao chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis junto ao setor competente, objetivando o prolongamento da via mencionada. Eu entendo, até porque estudei na Faculdade Padre Anchieta há alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, eu entendo que você abrir uma avenida entre a Correias Mercúrio e a Faculdade Padre Anchieta, ali também você vai estar propiciando uma alternativa para a entrada e saída de veículos nos horários que são realmente de pico, né? Entrada e saída das aulas. E a gente observa também que existe uma grande possibilidade da implantação do shopping Iguatemi, justamente nessa marginal também. Então, enfim, são medidas que a gente sugere para a melhoria do trânsito daquela parte da região sul do município de Jundiaí. Agradeço a atenção dispensada pelos vereadores, pelo público que nos acompanha. Agradeço em especial o Coronel Benevides, é sempre motivador para a Câmara Municipal de Jundiaí ter a presença
de um cidadão de bem, desse quilate. Agradeço aos vereadores José Carlos Ferreira Dias, Marilena Perdiz Negro, Ana Vicentina Tonelli. Eram essas minhas palavras, senhor presidente José Carlos Ferreira Dias, senhores vereadores. Eu quero aqui até cumprimentá-lo, nobre vereador Silvio Hermanes, pelas palavras, pelo trabalho que realmente Vossa Excelência executa e desenvolve pela cidade de Jundiaí. É um trabalho fantástico, é isso que a população necessita e precisa. Eu gostaria de convidá-lo para ocupar a presidência, a nossa companheira Ana Vicentina Tonelli, para que eu possa fazer uso da palavra, vereadora. Com a palavra o vereador José Dias. Obrigado, senhora presidente. A questão de ordem, só, presidente. Questão de ordem, a vereadora Eu Marilena sei que Negro. no grande expediente não tem questão de ordem, mas eu gostaria só de anunciar que eu estou me retirando por um compromisso e não vou poder ficar até o final do grande expediente. E queria cumprimentar o vereador Zé Dias, que está na tribuna, que não vou poder ouvi-lo, vereador. Correto. Com a palavra, então, o vereador José Dias. Eu agradeço aqui a nobre companheira Marilena Perdiz Negro, uma companheira, realmente a gente tem uma grande admiração, trabalho brilhante nesta cidade, e é isso mesmo. Nós temos um compromisso com a população, e esse compromisso é isso, vereadora, trabalhar para a população em geral. Eu agradeço, bom trabalho para Vossa Excelência aí na cidade. Eu quero aqui, senhora presidente, amanhã foi aqui uma reunião que será realizada a 8/4/2004, com os engenheiros da prefeitura e o engenheiro da construtora São Luís. E os moradores também envolvidos naquele trecho da abertura da rua para o término das obras que já foram iniciadas, questão de uns 90 dias. Eu quero dizer aqui que essa rua vai ligar a Avenida Justiniano Borim, São Camilo, e a Rua Espírito Santo, no Jardim Tarumã. Em seguida, depois com certeza desta reunião que será realizada 8/4/2010, que é quarta-feira, com certeza os moradores, ontem eu passei à tarde, já conversei com os moradores, até a pedido da Secretaria de Obras, o nobre companheiro, engenheiro e secretário, o Sinésio, pediu para que nós pudéssemos fazer esse trabalho junto aos moradores, e a maioria deles que estão dentro da área da abertura desta rua, consentiram em recuar a metragem pedida, que foi solicitada pela Prefeitura. Eu acho que para mim é uma honra, um trabalho desse daí, porque nós estamos em contato, como falou a vereadora e presidente desta casa, nós estamos em contato com a população dia a dia, não é verdade, vereadora? E presidente desta casa. É isso aqui os resultados positivos, Mesmo a própria construtora com dificuldade naquele trecho mais ou menos de 80 metros, e eu falo a gente porque sempre eu estou nesses lugares com algumas pessoas, ou da Secretaria de Serviços Públicos, ou de Obras, ou com assessoria, dando assim uma cobertura referente naquilo que a gente fala e faz. E, portanto, esse convite também participou da reunião passada agora, Paulo Casati, diretor do SESI, e ele me convidou para que eu possa visitar a cidade de Sumaré e Itatiba, para ver os moldes da construção do centro educacional dessas duas cidades próximas aqui, praticamente da nossa cidade. Então, logo mais a abertura sendo concretizado e a conclusão desses trabalhos junto à empreiteira e o poder público, aí vem o serviço da Companhia Piratininga de Força e Luz para a posteação e levando energia elétrica para este local onde vai ser iniciadas as obras. Obras que está
já preparada, tanto que eu falei com o Paulo Scaff e também o diretor do SESI, a pressa está aí, referente a esses 80 metros. E nós, com certeza, amanhã é o dia de colocar em ordem essa situação que realmente ficou parada por 90 dias. Eu fico feliz e eu agradeço os moradores do Jardim Tarumã, que são moradores compreensíveis, e, na realidade, essa área pertence talvez ao poder público. Mas, mesmo assim, respeitamos e, com dignidade, um diálogo que realmente a gente colocou e viu a necessidade de um empreendimento, uma construção, vai valorizar o bairro do Jardim São Camilo e Vila Aparecida, Jardim Caçula, Tarumã, entre outros na região. Então, portanto, eu agradeço os moradores do Jardim Tarumã e até próximo, que é quarta-feira, dia 8 de 4 de 2010. Eu quero aqui também pedir, junto a esse trabalho, a via, que já está denominada, que logo em seguida, com certeza, tem um projeto do prefeito Miguel Haddad, falei nesta tribuna há poucos dias atrás, que ele tem um compromisso com aquela região. Ele tem um compromisso, e eu tenho certeza que dentro do mandato dele, esses trabalhos serão realizados. Pela preocupação, porque muitas vezes as pessoas criticam, mas são coisas demoradas. Por hoje, a transferência mesmo de moradores do núcleo de submoradias do Jardim São Camilo, é fácil falar, vamos transferi-los. Mas nós precisamos colocarmos esses moradores numa região próxima onde eles estão, convivendo, e iniciar uma história, uma cultura de mais de 30 anos. Esse é um compromisso do prefeito Miguel Haddad, mesmo dizendo, como ele diz, alguns meses atrás, até foi uma reunião que aproximou mais ou menos umas 500, 600 pessoas, no qual ele teve a oportunidade de comparecer naquele momento, naquele horário, 19 horas, praticamente deixando seus familiares, e também foi o dia que ele comemorou mais um ano de vida. Então, nisso, ele anunciou essas obras, que é a abertura de vias e área de lazer no Jardim São Camilo. Então, eu acredito que o prefeito já está preparando, dentro do próximo SESI mesmo, das construções do SESI, e área de esporte, uma área para a construção de casas populares, para que nós possamos, com dignidade, levarmos esses moradores para aquela área. Área que vai ficar próximo dos familiares que realmente vão ficar divididos. Mas dividido por uma distância, que a gente fala próxima. E eu parabenizo o prefeito. Porque o prefeito poderia até fazer um loteamento, ou casas próprias, casas aí que seria casas mais simples, em um lugar distante. Ele está preparando ali. Por que ali? Ali nós já pedimos também para o prefeito interligar a Vila Rossi com o Jardim Roma. São 150 metros andando de o ponto A ao ponto B. E você, indo com um veículo, são 4 quilômetros. Então, está aí, acho que é um trabalho, e o prefeito está avaliando com cautela. E nós estamos também pedindo para que seja interligado do ponto do São Camilo na unidade básica de saúde da colônia, do mesmo local no qual eu falei agora, interligando o bairro do Caçula. E é aí que é o trabalho que o prefeito, com certeza, está apreciando, e a sua equipe de trabalho com resultado dentro desse mandato. Eu fico muito feliz, porque acho que é o momento dele, como ele fala, ele se expressa, ele quer trabalhar para a classe, não vou dizer mais pobres, mas aquela classe, situação financeira um pouquinho mais inferior. Eu parabenizo o prefeito, parabenizo, é isso mesmo. Nós,
aqui precisamos analisarmos as duas partes, tanto a parte de classe A, a classe alta, como a classe B, com a mais baixa. Esse é o trabalho do governo, a intenção do governo dentro desses 4 anos de mandato. Quero aqui aproveitar a oportunidade de cumprimentar o nobre Coronel Benevides, que conhece muito bem o Jardim São Camilo, por metros quadrados. É uma honra. Para mim é um professor, para mim é um profissional e um pai de família fantástico. Eu parabenizo, mais uma vez, e os demais aqui presentes também. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu quero aqui dizer também da implantação de uma linha de ônibus que já foi solicitada até através de moradores, que é do Jardim São Camilo, Jardim Caçula, Jardim do Lírio e Terminal Colônia. Para nós é muito importante. E nós temos aqui algumas reclamações referente ao transporte coletivo do Fazenda Grande, no qual nós passamos a esses dias. E o córrego da Colônia, entre a rua Antenor Soares Gandra até a João Scalabrini, a gente sabe que foi prometido mais ou menos esse trecho de 80 metros para a canalização. Os moradores estão apreensivos e estão com uma situação difícil, porque quando chove o leito do rio muda de um lado para o outro. Hoje ele está mudando o leito para o lado esquerdo, daí outra chuva para o lado direito, e o proprietário, numa hora está perdendo, outra hora está ganhando. Então, eu acho que é um trabalho que o prefeito tem de cuidar e levar a conhecimento desses moradores, que já vem reivindicando há mais de 20 anos. Então, senhora presidente, eu digo também o corte e limpeza de mato nas proximidades do antigo, desse mesmo córrego, até o antigo restaurante das Carpas, né? Que realmente eles estão reivindicando que esse local está um pouco escondido, principalmente às margens do córrego, e os moradores ali de perto, com muitos pernilongos e outros insetos, vêm a preocupar cada uma dessas famílias. Então, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu tenho mais que agradecer por esta oportunidade, no qual esses dias eu estava aqui de muleta, hoje, graças a Deus, andando aí meio com muito cuidado, mas já aposentei as muletas e vou entregá-lo no local que me passaram essas muletas, me auxiliando aquele dia a dia da minha vida e do meu trabalho. Então, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradeço a presidente da casa, Ana Vicentina Tonelli, essa jovem menina ainda, comandando espetáculo aqui nesta casa, né? Pelo jovem. Não é verdade, menino? Então, a gente se sente feliz. Agradeço aqui o Silvio Hermani também, um vereador que se destaca e trabalha, e isso é um orgulho para nós. Eu quero aqui agradecer também a Vilma e as demais funcionárias e funcionários desta casa, no qual eu devo muito e tenho muito carinho, senhora presidente. Então, essas são as palavras do vereador José Dias. Não há mais oradores inscritos, então eu peço aos senhores vereadores, vereador Silvinho e vereador Zé Dias, que, por favor, registrem a presença para que possamos encerrar os trabalhos desta terça-feira. Com 3 senhores vereadores presentes, 13 ausentes e sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão ordinária.